Para você, Rigon, que gosta de fazer comparação entre Maringá e Londrina, né? Em tudo você gosta de fazer comparação entre Maringá e Londrina. No esporte você faz, com relação aos números da Covid você faz, eu vou colocar aqui para você os números de Londrina com relação ao preço de combustível. Por exemplo, em Londrina, o preço médio é R$ 5,84. Em Maringá, R$ 5,93. Então, nesse caso aqui, lá está um pouquinho mais barato. O preço máximo encontrado em Londrina, R$ 6,55. O máximo em Maringá, R$ 5,999. Pois é, de qualquer forma, a média nacional é R$ 5,00, são R$ 5,00 o litro. Eu não queria estar vivendo lá no terra do... Eu acabei de esquecer o nome dele, mas ele é de Maringá, de Campo Mourão, trabalhou aqui no Jornal do Povo, é dono do maior jornal, do maior site de notícias lá do Tocantins. Lá a gasolina está R$ 7,36. Parece que esse ano já foi arrestado pelo menos 10 vezes o preço dos combustíveis. E eu destaco que o presidente sugeriu, no caso do gás, a pessoa se juntar em condomínio, juntar uma turminha e comprar direto na distribuidora para quebrar quem vende gás, né? Quem sempre vendeu gás. E dentro dessa estratégia, talvez possa ter uma saída. A gente pode comprar óleo de soja direto da fábrica, o arroz e feijão direto do produtor. Talvez isso supra essa falta de governo que a gente tem. Porque a inflação está terrível, mas só se fala de golpe. Kim Rafael. Bom, Paulo, primeiro acho que nós temos que entender, né, a história, né, dos últimos anos que nós tivemos aqui no Brasil quanto às interferências políticas dentro da Petrobras. Depois do governo Temer foi aí então declarado para a Petrobras ser independente, para ela, né, sugerir o preço que for cabível para ela. Assim o fez. E todos os dias aumentava e baixava preço, até que houve então aquela greve dos caminhoneiros em 2018, que fez com que o governo Temer tivesse colocado, né, que a chamada paridade internacional que fosse implementada aqui no Brasil. Que toda vez que o dólar aumentasse, o combustível também aumentaria. Então, se partir desse pressuposto, Paulo, né, nós vemos aí essa pandemia e a política do fica em casa, que a economia a gente vê depois, só que não, vê agora, aumenta o dólar, as coisas acontecem de forma natural, né? E hoje nós vemos aí, infelizmente, esse rombo aí nos preços. Claro que tem aí a tributação do ICMS, por exemplo, dos estados, e não tem como dizer que tem que zerar, né? Até porque o estado tem que, de alguma forma, pegar um imposto aí, formalizar um imposto para que ele possa ter uma contribuição. Afinal, o estado, aqui no Paraná, pelo menos, tem o ICMS da energia e do combustível que é necessário para garantir aí o poder público do governo do estado. Então, tudo isso, na minha opinião, é a política do fica em casa, que a economia a gente vê depois, só que não agora, né? A gente vê agora, com o aumento do dólar, automaticamente com essa paridade internacional, também vai aumentar o combustível. Ok, então a responsabilidade não é do atual governo, é do que ficou para trás. Não, a responsabilidade, como um todo, é a política do fica em casa, que a economia a gente vê depois. Mas a Petrobras não está tendo liberdade para fazer o que quiser, então não tem nada a ver com fica em casa. A Petrobras, os ela postos de petróleo não continuaram sendo explorados do mesmo jeito? Dessa paridade internacional... Não, só estou perguntando, não precisa estar lá, Luiz. Não precisa estar lá. Você está lá, tô falando com ele. Tá fazendo estalinho, sim. Dessa implementação desde 2018, Paulo, faz com que todo o mercado internacional aumente ou baixe através do dólar, que daí influencia na área interna. Então a política do fica em casa é internacional. Não, só para saber. Não, mas é que a política do fica em casa que eu me refiro é justamente pelo aumento do dólar, porque isso condiz com a realidade do dólar. Luiz Neto, você deu estalinho? Na verdade, não entendi nada. Você deu estalinho? Não entendi. Você deu estalinho? Você está defendendo o aumento de preço. Eu entendi que você acha que não estou defendendo, mas eu estou tentando colocar. Não é que eu estou defendendo, eu estou tentando colocar a justificação exatamente da onde que veio, porque é um histórico que não é de ontem, não é de hoje. Na verdade, ninguém toma decisão sobre baixar o preço. Essa é a grande verdade. Fica usando daí é interferência essa argumentação que é o dólar, é o imposto. Aí você para no posto. Eu sei que você não tem problema de abastecer o carro com gasolina azul, mas o cidadão que precisa andar de carro todo dia
Pô, vou nem usar a palavra aqui, porque a R$6 o combustível ninguém aguenta não, velho. Motorista de aplicativo. Eu queria que o Luiz botasse a colher dele nessa panela. Não, vai, Luiz, né? né? Quietinho, né? Que a gente não pode se expressar, não pode mais esboçar, né? Reações, Edivaldo. Pra não igualzinho chatear a o sua Clóvis, pessoa. Eu não tenho dó de você, não. O que eu queria não. dizer é o seguinte. Os impostos que nós pagamos, 27,9% são tributos estaduais. A empresa ganha 32%. E a culpa é do governo federal? 29% do combustível... Qual empresa que ganha? Só pra saber. A da empresa da Petrobras. Então a Petrobras é de quem? Ela ganha... Mas a ela é Petrobras é uma empresa, É do governo federal. Paulo, a Petrobras está aí para ajudar as pessoas, não para ter lucro. Pelo amor de Deus, Quando Paulo, tem interferência, reclamo. Quando não tem, reclamo. É uma empresa, eu quero empresa dá saber. lucro. Empresa dá lucro. Não vem, eu já disse que Estado não deve ter empresa, Então- mas se tem empresa tem que dar lucro. A Petrobras não está preocupada com o teu combustível. Ela está preocupada com o lucro dela, como qualquer empresa. Então tira o Tem comercial que a pessoas- Petrobras é nossa, tem porque não é pessoas- nossa. Tem pessoas Pronto. que pagam ali, que ganham dinheiro ali, que compraram ações, que pagaram suas ações. 27, o que me chama a atenção é o seguinte, se 32% é de lucro de quem produz, 27% é imposto do Estado, 11% é imposto federal. E quer colocar a culpa no presidente da República? Quer colocar cobre do seu governador, Edivaldo? Então, cobre preço- dos representantes Cobre do estaduais, Ulisses porque Maia, concordo com você. Lembra do governador, do é prefeito. ICMS, A é culpa do preço ICMS alto do Estado. da conta de água da Sanepar Brasil- é uma empresa. A empresa tem que ter lucro. A Sanepar tem que ter O lucro. Brasil, só que é uma estatal construída em modelo diferente. Não, Petrobras não, não, é não. estatal. Sanepar, É uma autarquia construída em modelo diferente. Petrobras é estatal e uma tem acionistas. Sanepar- é uma autarquia construída em modelo diferente. Não é Nós temos- autarquia, não empresa vamos economia informar. mista. Essa é boa, Ricon. É isso aí. O A prefeito Petrobras- vai municipalizar, o Gente, prefeito é vai complicado, municipalizar. É complicado Na verdade, ela é falar, de porque bolsa. aqui eu Calma aí, estou calma aí. Vai, apresentando Luiz, os vai, fatos. Luiz, vai, A Petrobras é construída em modelo diferente, é aberto para o mercado internacional, é uma empresa que está preocupada com o lucro, não tão pouco Sanepar também. com os preços. O que eu queria dizer, só que tem interferência do governador, tem a participação do governo no conselho de forma incisiva. Ué, A Petrobras da não tem. Petrobras Tem, também. tem indicações, Ah, mas não tem autonomia. Assim como o Kim Rafael deixou claro aqui, Autonomia. depois do governo Temer não há mais interferência do governo. É uma empresa que visa A interferência lucro, é externa. que estava quebrada. Então, o PT roubou o que a eu quero Petrobras dizer- o que ou roubou eu quero- roubou uma O que empresa? eu quero dizer, não é o PT, é o gestor que foi colocado lá e os políticos que estavam na Lava Jato, que a gente sabe muito bem, e eu não preciso dizer nada sobre isso. O que eu estou falando é sobre o valor do imposto do Estado. 27% é imposto dos governadores, que tira o imposto dos governadores. Eu queria dizer uma coisa, o combustível em Maringá vem de trem e vai para outras cidades aqui da região. Por que em outras cidades da região muitas vezes é mais barato que Maringá? É o que eu queria dizer. Como é que chama? A base é ali nas proximidades, ali depois do Girassol, Jardim Aeroporto. Então eu queria chamar a atenção sobre isso. E eu vou mandar um abraço pro pessoal do Procon, que deve fazer uma vistoria, que tá fazendo falta essas operações que tinha aqui antigamente para verificar o combustível. Fernando Tupan, quero ouvir de você agora. Paulo Caetano, eu vejo de uma outra maneira. Eu ouvi falar que no próximo dia 7 de setembro, durante as manifestações, pode ocorrer uma diminuição no preço da gasolina em torno de 17%. Mas nós temos que ver realmente é uma coisa maior. A culpa é da Petrobras, a culpa é do governo federal. Quer saber de quem é a culpa? Parte muita do próprio município, mas não da prefeitura, e sim da Câmara de Vereadores. Por exemplo, aqui em Curitiba, há uma reserva de mercado que um posto tem que ter 1 quilômetro de distância. Quem já viajou nos Estados Unidos, já foi para os Estados Unidos ou para a Europa, vê uma coisa muito comum é ter um posto no lado de outro de diferentes marcas. O que está precisando mesmo para diminuir o preço é acabar com essa maldita reserva de mercado nos municípios e realmente ter mais postos de gasolina, porque o preço, Paulo Caetano, vai abaixar assim do dia para a noite quando começar o processo. Isso nós precisamos. Não é ficar culpando a Petrobras e culpando o governo federal. Para você ter uma ideia, o preço do galão da gasolina nos Estados Unidos, 89% de pureza, está em R$ 17,05. Isso equivale a quanto? A 3,5 litros. O que sai aqui no Brasil, se a gente fazer uma comparação, basicamente a mesma coisa. O petróleo está bastante caro no mundo inteiro e aqui não é diferente.
o preço do dólar está bastante alto para desestimular o consumo, e isso eu acho muito perigoso. Por exemplo, vocês falaram de trazer... acho que foi o Rigon que falou, comprar direto na fonte o arroz, por exemplo, ou o óleo, a soja, ele falou, né? Mas o que está acontecendo mesmo no país? Assim, nós precisamos ser mais fáceis de tratar com a coisa. Está caro, vamos trazer de fora mais, traz arroz de fora para ver se não derruba o preço aqui do Brasil. Derruba. Traz soja de fora, traz trigo de fora, derruba tudo. Além do que, nós temos que diminuir um pouco os impostos que estão muito elevados.